Então, vamos lá, meninos, retornando aí as nossas aulinhas, né, de correção, correção do Teorema de Tales, a última aula, né, referente ao terceiro bimestre, tá bom? Então, vamos fazer a correção, vamos dar um pulinho lá na nossa lista primeiro e nós retornamos aí para a nossa correção, tá bom? Vamos lá. Então, meninos, estamos aqui com a nossa atividade, né? Como eu falei, iniciei lá o nosso slide, a nossa aula lá no slide e viemos aqui rapidinho, tá? Então, nós vamos fazer a leitura aqui das questões, das atividades sobre teoremas de Tales, tá? Então, muita atenção que nós vamos fazer aí as demonstrações, as resoluções, tá? E algumas vão parecer um pouco mais difíceis, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que tudo se resume ao mesmo problema, tá? A mesma situação, ou melhor, a mesma figura, tá? Então, iniciamos aí a questão 1, que a gente vai aplicar, encontrar os valores de x, tá? É só importante saber o de x, não é para saber o lado. Alguns aqui vocês vão perceber que, por exemplo, a letra D é x e o outro é x mais 6. Não, é para saber só o valor do x. Então, letra A. Letra A, nós temos aqui nosso sistema de retas paralelas, tá? Uma do lado da outra aqui, sem se encontrarem, e cortadas por transversais, tá bom? Né? Essa aqui está num sentido, essa aqui está no outro, e assim por diante, né? Então, meninos, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar aquela fórmula, tá? A fórmula é qual? É pegar um lado dividido pelo outro igual a um lado dividido pelo outro, tá bom? Feito isso, você vai fazer o cruz credo lá, que os meninos gostam de falar esse nome, ou então multiplicar trocado, tá bom? Então a gente vai fazer isso com a ajuda do slide, fica mais fácil. Vamos dar um pulinho lá e a gente retorna, tá bom? Então, retornando aqui, meninos, para a questão 1, item A, nós vimos lá a nossa figurinha, certo? E nós já detectamos que o quê? Que é o pedaço que mede 10, né, dividido por x, e o pedaço que mede 12 dividido igual, né, igual a 12 dividido por 7. Quando acontece aqui, a gente multiplica trocado, né? De preferência sempre deixar a multiplicação do x, que envolve o x, ou maior x do lado esquerdo. Então vou deixar assim: 12 vezes x e 7 vezes 10. Feito isso, nós vamos ajeitar aqui, só para ficar mais bonito. Né? Lembre-se que quando, né, nós aprendemos expressões algébricas, quando nós temos uma multiplicação entre um número e a letra, nós podemos retirar o sinal de multiplicação e deixar a letra encostada no número. 7 vezes 10, 70. Agora o 12 passa a dividir, tá? E nós temos aí o valor de 5,8,366. Uma dízima periódica. Professor, pode acontecer isso? Pode, meninos. Não necessariamente a proporção que vai dar ali pelo Teorema de Tales vai ser exato, né? Vai ser um número exato. Às vezes dá um número quebrado, né? O número que foi multiplicado. Mas isso é só para vocês terem mais ou menos a ideia. Então, fez isso, pronto. Então, o item A está resolvido. Vamos dar uma olhada lá no item B e a gente retorna. Então, meninos, aqui, ó, retornando agora a letra B, tá? Ah, professor, isso aqui é um triângulo. Era um triângulo e eu até acrescentei aqui para facilitar para vocês. Mas se vocês perceberem, né, esse triângulo, quando você coloca duas retas paralelas aqui, ó, paralelas a essa aqui, ó, esse segmento DE, você percebe que é parecido com a letra A. Tá? Se você olhar aí, tá? Essa reta é referente a essa reta aqui é referente a essa, e essa reta é referente a essa de baixo. E as transversais são essas. Ó. Essa aqui é essa que cortou, e essa aqui é a que cortou. Professor, mas aqui elas se cruzam, né? Não tem problema. Né? Às vezes tem problema quando elas se cruzam aqui no meio, como a letra E, que nós vamos explicar um pouco melhor. Então aqui nós vamos analisar da mesma forma. Então, x, esse pedaço aqui, dividido por esse, igual a esse, dividido por esse. Bom? Vamos olhar para o slide aí que a gente vê melhorzinho aí como que acontece. Retornando aí ao item B, agora vamos fazer aqui, né? Já fomos lá, dar uma olhadinha no nosso. E lá ficou o quê? O pedaço x dividido por 13 igual ao pedaço 8 dividido por 16, tá bom?
Então, fazendo novamente a multiplicação trocada, lembrando que deixar o x sempre do lado esquerdo. Então, fica 16 vezes x e 8 vezes 13. Ajeitando as coisas aqui, fica 16x, 8 vezes 13, né? 104. Passo o 16 a dividir o 104. 104 dividido por 16, 6,5. Tá bom? Então, bem tranquilo. Não tem muita dificuldade, né? Quando aplica direto. O difícil é, às vezes, quando não tem essa aplicação direta, tá bom? Vamos lá para o item C e a gente volta aqui para a resolução. Letra C, está bem tranquilo, né? É a mesma, parecido com a letra A, e a figura ainda está parecida àquela da aula. Então, é você pegar aqui o pedaço que vale x, dividido pelo pedaço que vale 6, igual o pedaço que vale 4, dividido pelo pedaço que vale 8, tá bom? Vamos lá dar um pulinho no slide. Item C, vamos lá, da questão 1. Então, nós temos o pedaço lá, como vimos, x sobre 6 e 4 sobre 8, né? Dividido. Então, multiplicando cruzado, tá? 8 vezes x e 6 vezes 4. 8x, 6 vezes 4, 24. 8 passa a dividir o 24. E nós temos o valor do x igual a 3. Bem tranquilo, né? Bom se caísse sempre igual a essas, né, meninos? Né? Porque aí é moleza, vocês acertam aí e tirariam de letra. Letra D é outro triângulo, então eu já não coloquei aqui as retas, mas se vocês quiserem colocar, né, na hora da resolução. E se vocês observarem aqui, está bem parecido, ele só está de lado trocado, né? Essa ponta maior está para cá e esse aqui, ó, está para lá. Então, se nós imaginarmos da mesma forma que imaginamos na letra B, é pegar o pedaço x dividido por x mais 6 igual a 3 dividido por 6, certo? E aí, pelo slide, a gente vai ver que é mais tranquilo. Então, letra D, item D, né? Então, nós temos lá x sobre x mais 6 pela figura e 3 dividido por 6. Então, essa é a igualdade. Professor, e agora? Tem x dos dois lados? Sim, aí você vai dar preferência onde vai ficar o maior x, como eu falei no início. O maior x fica à esquerda, a maior quantidade de x. Se você observar, quando eu multiplico 6 vezes x, né, vai ter 6x. Quando eu multiplicar lá o 3 vezes x mais 6, vamos perceber que vamos ter só 3x. Então, eu vou manter do lado esquerdo, certo? O 6x. 6 vezes x e o outro 3 vezes x mais 6. Dica, coloque dentro do parênteses para não se confundir. Se você deixar sem o parênteses, você vai imaginar que só o x foi multiplicado, tá bom? No caso aqui, ele multiplica os dois. Quando tem uma soma e uma subtração ali, e uma das frações na multiplicação cruzada, tá? Você tem que colocar dentro do parênteses para facilitar a sua multiplicação. Ajeitando as coisas, 6x, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 6, 18. Sinal de mais, porque os sinais são iguais, tá? Do 3 e do 6, são dois positivos. Tá bom? Seguindo aqui, vamos ajeitar essa equação. O 3x que está do lado contrário, do lado não errado, né? Do lado contrário, vamos dizer assim, do lado direito vai passar para o lado esquerdo. Como ele passa e troca a operação, então vira uma conta de menos. Então, 6 menos 3x igual a 3x. O 3 vai passar a dividir. 18 dividido por 3, 6. Então, esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui que parecia que ia dar um número mais quebrado, deu um número exato. Certo? Vamos agora para a letra E. Né? Muita atenção na letra E, que ela tem um detalhezinho. E agora a letra E, né, a última letra aqui, né, o que eu falei. O problema aqui não é que nem o triângulo se cruza aqui no final. Quando se cruza no meio aqui as retas transversais, ela pode fazer você errar se você não observar direito. Se você observar, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer uma figurinha, vou fazer na figura aqui, eu vou imaginar agora, ó, a reta aqui, ó, do pedaço x e 18, né, essa que está descendo ali, eu vou afastá-la da que está com 9 e com 15. Quando eu afasto, se vocês observarem, fica aparecendo o desenho da letra C ou da letra A. E aí dá para a gente aplicar. E quando a gente afasta, olha o que nós percebemos. Nós percebemos que fica 9, né, dividido por 15,
e x dividido por 18, ou ao contrário, né? X dividido por 18 ou 9 dividido por 15. Então, essas duas frações são iguais, e aí a gente resolve como a gente já aprendeu, tá bom? Vamos dar um pulinho no slide que a gente vê. Letra E, o item E. Então, nós já fizemos lá a demonstração, né? Separamos lá as retas e nós chegamos à conclusão, né? Que temos o quê? O pedaço 9 dividido por 15 igual ao pedaço x dividido por 18, tá bom? Então, eu mantenho o x sempre do lado esquerdo, 15 vezes x, 9 vezes 18. 15x igual a 162, 9 vezes 18 é 162, tá bom? Passo o 15 a dividir o 162 e chegamos ao resultado de 10,8. Tá bom, meninos? Então, finalizamos aí o nosso item, né? A nossa questão com item E, finalizamos nossa questão 1. Vamos lá dar uma lida na questão 2, que ela era um bônus, né? Vamos dizer assim, uma questão um pouco mais ousada, difícil, mas que, se vocês pensassem um pouquinho, vocês conseguiriam resolver, tá bom? Para quem não conseguiu resolver, é bom que já vai adquirindo experiência aí com a resolução, tá bom? Vamos lá para a questão 2. Então, meninos, retornando aqui, né, a questão 2, a última, por isso que eu até diminui o número de questões. Ela é um pouco mais difícil, porque envolve muita coisa que vocês já aprenderam, né, não tem nada de novidade, certo? Ela simplesmente ele quer saber uma questão até que foi aplicada no vestibular da FUVEST, tá? Mas mesmo assim ainda está no nível de vocês. Então, nós temos ali a rua A e a rua B, como a figura mostra, né? As divisas laterais são perpendiculares à rua A, ou seja, se a gente vai girar esse desenho aí. Vamos girar esse desenho. Ó, quando a gente gira esse desenho, o que a gente percebe? A gente percebe que é como se fosse o desenho parecido aqui, né? Da letra A, né? Da letra C e assim por diante. Certo? Então, quando a gente faz isso, olha o que acontece. Nós temos a aplicação das retas perpendiculares, tá bom? Só que com 3. Só que aí, como é com 3, vocês não vão fazer as 3 de uma vez. Nós vamos fazer 2 a 2. Por quê, professor? Porque ele te dá aqui na pergunta, ele te dá uma dica, ele te dá uma... Não é a dica, né? Ele já te dá uma informação importante. Ele quer saber as 3 medidas, mas ele fala que a frente total para essa rua, que é a rua B, que ele está referindo, tá? A frente à rua A, tem 180 metros, ou seja, quando eu somo o pedaço do x mais o y mais o z, dá 180. Então, essa é uma informação importantíssima. Então, nós vamos fazer de duas. Vamos pegar primeiro ali o pedaço 30 dividido por 40 igual a x por y, e depois 30 dividido por 20 e y dividido por z, certo? E aí a gente vai fazer outras cositas, né? Como diz, que são coisas que nós já aprendemos, tá? Não tem nada aqui que é fora do conteúdo, tá bom, meninos? Vamos fazer com a ajuda do slide, fica mais tranquilo. Vamos lá. E de lá a gente já finaliza a nossa correção. Questão 2, né? Já lemos lá. Então, meninos, com todas as informações que nós adquirimos lá da questão 2, nós vamos montar aqui. Então, como eu falei para vocês, vamos montar, né, de duas em duas as nossas proporções, né, ou vamos dizer assim, os nossos teoremas de Tales, e usar a informação, né, que foi dada lá, que é a soma das 3 letras dá 180 metros. Então, vamos seguir aqui. Primeiro, temos lá o pedaço de 30 com 40, que é o do referente ao do x e do y. Então, nós vamos multiplicar cruzado, né? Professor, e agora? O que eu coloco? Eu vou usar já aqui de antemão, meninos, eu vou querer priorizar o lado x, sempre manter o lado x, desculpa, vou manter o lado x, é verdade, o lado x do lado direito, tá? E o y eu vou manter do lado esquerdo. Preste atenção por quê, tá? Então, eu fiz isso, né? Fica 40 vezes y e 30 vezes x. Juntei os dois aqui. Aí, já antemão, como eu falei para vocês, eu vou passar esse 40 para o outro lado. Ele está multiplicando, ele passa a dividir. E vou dar uma pausa aqui, tá? Professor, por que o senhor fez isso? Guarda aí, isso aí, eu vou deixar essa informação aí. Agora, vou para a segunda parte, que é o quê? Entre o y e o z. Então, fica 30 sobre 20, né? Igual a y sobre z, né? De novo, professor, se eu vou manter o y? Não, agora eu vou manter o z. Eu vou deixar o y do outro lado lá.
Então, 30 vezes z e 20 vezes y. Certo? Ajeito aqui as coisas, fica 30z e 20y. Meninos, se vocês observarem, aqui tem outro macete, que talvez vocês não enxergariam a princípio. Se vocês observarem, né, o 40y vale 30x. De certa forma, o macete desse problema é deixar tudo em função de x. Como assim, professor? Deixar todas as letras igual a uma quantidade de x. O y está igual ali a 30x dividido por 40. Então, tem uma forma de eu transformar, passar esse z para ficar também, né, em função de x, que a gente fala, ou seja, que z seja igual a quantidade de x. Como, professor? Se vocês observarem aqui, ó, 40y é igual a 30x. Quantos y nós temos aqui? A metade, ou seja, 20. Então, se eu tenho a metade de y, eu posso pegar a metade de x. O que é a metade do x, então? Se eu quiser a metade aqui dessas coisas, vai ser 20, que já está aqui, e do x seria a metade de 30, seria 15. Então, eu posso afirmar que 30z é igual a 15x, tá? Porque é a metade, ó. Se 20y é igual, né? 20y é igual a... Desculpa, 40y é igual a 30x, então a metade, que é 20, é igual a 15. Então, nós temos 15, que z também, 30z é igual a 15x. Feito isso, agora sim eu isolo, passo o 30 a dividir e seguro aí essa resposta, tá bom? Então, muita atenção. Esse detalhe, esse passo aqui não entendeu, fica muito atento. Então, eu vou fazer ali, ó, vou deixar tudo. Pegando a informação, né, que a soma das três letras é 180, por que o senhor deixou tudo em função de x? Porque agora eu vou trocar as letras que eu tenho pelos resultados aqui de baixo. Ó. Y vale 30x dividido por 40 e z vale 15x dividido por 30. Então, eu faço a substituição. No lugar do y, coloquei o valor dele, achado ali anteriormente, e no lugar do z, coloquei o valor do x. Aí ficou complicado, professor, porque agora entrou fração, mas fração vocês sabem resolver. Soma de frações de denominadores diferentes, a gente faz o quê? Tira o MMC. Então, eu vou colocar o MMC aqui do lado, tá? Fiz ali, ó, pego o 30 e o 40, divido por 2 primeiro, que dá 20, e o outro dá 15, né? 30 dividido por 2 dá 15. Continuo por 2 por causa do 20, então 20 dividido por 2 é 10, o 15 repete, porque não dá exato. Continuo por 2, 10 dividido por 2 é 5. Repete o 15 porque não dá exato. Aí, vamos pelo 3, né? Lembre que é só os números primos. 5 repete porque ele não é divisível, né? Não dá resultado exato. 15 dividido por 3 dá 5. E ao final, 5 dividido por 5 tá? Dá 1. Né? Então, temos ali final 1, 1. Então, multiplicando ali 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120, tá bom? Então, o MMC é 120. Então, vou escrever aqui a nossa fração. Professor, mas como que deu aqueles números lá de cima? Lembre-se, você pega o de baixo, né? Quem que é o de baixo? No caso ali do x, o primeiro x também entra na conta. Quem está embaixo dele é o número 1. Então, 1 vezes 120... Né? 1 dividido por 120 é 120. 120 vezes o x, 120x. 40 vai dividir ali 120, vai dar 3. 3 vezes 30, né? 90. Coloca o x do lado. 30 vai dividir 120, vai dar 4. 4 vezes 15, 60. Então, temos ali. Feito isso, nós agora somamos os valores do lado de cima. Então, 120 mais 90 mais 60, 270 sobre 120 igual a 180, certo? É trabalhoso, mas vamos lá. O 120 agora passa a multiplicar, mas com detalhe. Antes dessa multiplicação, eu vou cancelar os zeros. Por quê, professor? Porque os dois números ali da fração, 270 e 120, tem zero. Então, se eu cancelar esse zero, ou melhor, fazer uma divisãozinha rápida, uma simplificação por 10, vai ficar mais fácil de calcular. Então, por isso que eu já escrevi aqui embaixo 27x, né, e do outro lado 12 vezes 180, tá bom? Para facilitar.
Feito isso, nós vamos continuar aqui, né? 12 vezes 180, né? Dá 2.160, né? 27x, né? Lembrando do 27x. O 27 passa a dividir, então temos 2.160 dividido por 27, que dá um total de 80. Opa, professor, então acabou. Não, não acabou não. Por que não acabou, professor? Porque temos que achar o valor do y e do z. E aí, a partir dessas fórmulas, nós vamos fazer aí. Vamos fazer agora com o auxílio da calculadora, tá? Então, eu sei que y vale o quê? 30x dividido por 40. Então, eu faço 30 vezes 80, que dá 2.400, e divido por 40, que dá 60. Vamos lá para o z. Então, pego agora o z, vale 15x dividido por 30. Então, 15 vezes 80, né? Dividido por 30, 40. Então, esse é o valor das nossas 3 letras. Ufa, professor, que questão gigantesca? Sim, é bem gigantesca, mas é para vocês praticarem tudo que vocês já aprenderam até o momento, tá bom? É um aprendizado novo, né? Às vezes, essas macetezinhos, mas que vocês vão fazendo questões desse tipo, vocês vão pegando mais experiência e vão conseguindo tirar de letra futuramente, tá bom, meninos? Vamos lá finalizar a nossa aula, certo? Então, nessa atividade foi explorado várias situações que vocês podem se deparar, tá bom? Essas situações são exercícios que vocês, por isso que matemática exige que você faça bastante exercício, né? Não tem um número específico, né, dependendo do conteúdo. Você tem que fazer bastante porque tem várias situações. Então, eu tentei colocar em poucas questões o máximo de situações possíveis, né? Mas lógico que tem outras, tá bom? Então, caso vocês ainda tenham dúvida, então revisem a atividade. Caso ainda tenham dúvidas, né, assistam novamente essa videoaula e enviem suas dúvidas, né, pelos comentários também. Vocês podem fazer isso e eu vou tentar ajudá-los. Tá bom, meninos? Um abraço para vocês e até as próximas aulas aí. Nós vamos corrigindo e vamos fazendo aí o máximo possível para que vocês não saiam prejudicados. Um abração para vocês. Até mais!